Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal. Vamos dar continuidade então ao curso de Geometria Analítica. A gente está estudando matrizes, né? Iniciamos então na primeira aula definindo esse objeto e a gente está agora apresentando estudando, né? Como que a gente opera esses objetos, que tipo de operação, que tipo de conta que dá para fazer com esse objeto chamado matriz, né? Então, na aula anterior eu ensinei vocês a somar matrizes, né? E agora a gente vai então fazer o produto de matrizes por um escalar. Como que funciona então o produto de matriz por um escalar? Só antes de falar como funciona o produto de matriz por escalar, acho que é interessante a gente entender, né, o que significa um escalar. Então, esta palavra escalar, quando vocês encontrarem ela, né, estiverem lendo algum livro de matemática, de geometria analítica, de álgebra linear, de cálculo, enfim, e você encontrar a palavra escalar, normalmente ela é uma forma de você falar de um número real, fixo, tá? Então, essa é uma nomenclatura para falar número real. Nós vamos utilizar em vários contextos, né? Utiliza-se você pega um K pertencente aos reais. Eu vou utilizar ao longo desta aula, ao invés do K, eu vou utilizar letras gregas para representar esse escalar. Então, eu vou trabalhar, vou chamar de alfa, beta, às vezes gama. Esses caras vão ser sempre para mim números reais e eu vou me referir a eles chamando esses caras, esse alfa, beta e gama, como sendo um escalar. Então, toda vez que você lê, toda vez que eu falar nessa aula de um escalar, eu estou falando, na verdade, de um número real. Em textos matemáticos, em livros de matemática, ensino fundamental e ensino médio, quando aparece o termo escalar, está se referindo normalmente a números reais. Em textos de geometria analítica, álgebra linear, cálculos e tudo mais, normalmente também esse escalar é um número real. Em alguns contextos muito específicos, esse escalar pode ser um número complexo, tá? Parei, tá? Não vou entrar nos detalhes a respeito disso, mas ele poderia ser também um número complexo sem problema nenhum, tá? Não vai ser no nosso contexto aqui. Então, se estiver falando de escalar, estou falando de um número real, que normalmente é um número real fixo, tá? Eu vou fixar esse cara aqui para fazer conta com ele. Não é um aleatório, não é um que eu vou deixar livre, eu vou ficar variando ele e tal. Não, eu escolho qual é o escalar que eu quero trabalhar e trabalho com aquele cara, tá? Essa é a ideia. Então, como que a gente calcula o produto de uma matriz por um escalar? Então, se lambda é um escalar, ou seja, lambda é um número real, o produto de uma matriz A de ordem m por n qualquer pelo escalar lambda vai ser uma matriz B de mesma ordem, que eu vou denotar por B igual a lambda vezes A. Tá? Essa aqui é a notação. A matriz B vai ser igual a lambda vezes A. E como que eu obtenho essa matriz, resultado deste produto da matriz A pelo escalar lambda? Cada elemento da matriz B é dada por elemento da matriz A vezes lambda. Então, você vai olhar para o elemento para posição, né? Então, você tem lá o elemento da posição, linha 1, coluna 1, da matriz A, você multiplica pela constante lambda, isso vai te dar o elemento da linha 1, coluna 1 da matriz B. Então, as entradas da matriz A eu estou chamando de A e J, as entradas da matriz B de B e J,
Então, cada entrada B e J da matriz B é igual a lambda vezes a entrada A e J da matriz A, que está exatamente na mesma posição, tá? Isso para todo I e para todo J, tá? Ou para I variando de 1 até N e J variando de 1 até M. Nesse caso, dizemos que a matriz B ela é um múltiplo escalar da matriz A. Falando desta forma, matemática parece complicado, mas é mais simples do que parece, tá? Fiquem tranquilos. Vejamos, né? Vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender um pouco melhor esse conceito. Então, o produto da matriz A, essa matriz que eu estou pegando aqui, essa matriz bonitona A aqui, que é uma matriz de 2 linhas por 4 colunas, uma matriz retangular de ordem qualquer. O produto dessa matriz pelo escalar lambda igual a 4 vai ser quem? Por esse escalar lambda igual a 4. É a matriz B, que é obtida fazendo 4 vezes a matriz A. Então, o que a gente vai fazer? Você vai pegar o escalar vezes a tua matriz A. E você vai fazer esse escalar em multiplicar cada uma das entradas da matriz. Tá? Então, ele entra multiplicando cada uma das entradas da matriz sem alterar a posição dessas entradas. Então, vai ficar 4 vezes 3, 4 vezes 2, 4 vezes 16, 4 vezes 4. Resultado, uma matriz também de ordem 2 por 4, só que cada uma das entradas seria a respectiva entrada da matriz A multiplicada por 4. Bom, umas continhas de vezes 4 aí, tá bom? Então, esse é assim, né, que a gente procede para multiplicar a matriz por um escalar. Você multiplica cada entrada da matriz por aquele escalar, ok? Bom, toda vez que a gente define uma nova operação entre objetos, novos objetos na matemática, a gente define as propriedades que esta operação possui. Então, ao longo desse curso de geometria analítica, lá quando eu falei de soma de matriz, eu dei as propriedades da soma. Agora, eu estou falando de multiplicação por escalar, nesses objetos matrizes, eu vou falar das propriedades de multiplicação por escalar. E ao longo deste curso de geometria analítica, em vários momentos eu vou definir novos objetos e depois eu vou dizer como que você faz conta com esses objetos, que tipo de operações são permitidas com esses objetos. Conhecidas as operações, a gente vai então definir as propriedades que essas operações possuem, ou seja, que tipo de manipulação que eu posso fazer quando eu estou trabalhando com essas operações, tá? Então, propriedade da multiplicação de uma matriz por um escalar. Vou pegar duas matrizes de mesma ordem, tá? Aqui é importante frisar que eu estou pegando a matriz A e a matriz B, duas matrizes de mesma ordem, e estou pegando dois escalares números reais, alfa e beta, números reais. Então, valem as seguintes propriedades. Primeira propriedade, eu posso multiplicar primeiro os dois escalares, o escalar alfa vezes o escalar beta, e o resultado, que é um único número real, fazer multiplicar pela matriz A, ou, equivalente, eu faço a matriz A vezes o escalar beta e o resultado disso, que é uma matriz de ordem da mesma ordem que a matriz A, eu multiplico pelo alfa. Segunda propriedade, eu posso fazer o escalar alfa mais o escalar beta e o resultado, que é um número real, multiplicar por A, ou pegar a matriz A, multiplicar por alfa, depois pegar a matriz A, multiplicar por beta e somar as duas matrizes resultantes. Dá na mesma, tá? Então, essa igualdade que tá aqui, ó, que eu tô colocando aqui, tá dizendo, olha, se você somar os dois escalares alfa e beta e o resultado multiplicar pela matriz A, dá na mesma que você multiplicar primeiro a matriz por alfa, depois
multiplicar a matriz por beta e somar as duas matrizes resultantes, tá? Terceira propriedade de produto de matriz, eu posso pegar duas matrizes, somar duas matrizes e o resultado multiplicar por alfa, ou multiplicar cada uma delas por esse escalar, obter duas novas matrizes, somar essas duas novas matrizes e eu vou ter o mesmo resultado, tem igualdade de novo. E, bom, o elemento neutro desse produto por escalar, então, naturalmente é o escalar 1, porque 1 vezes qualquer coisa é aquela coisa. Então, se você multiplicar todas as entradas da matriz por 1, você obtém a mesma matriz. Então, naturalmente, o elemento neutro nesse caso aqui é o escalar 1, tá? Esse cara aqui é um elemento neutro desse produto, que é quando você tem um escalar, eu vou chamar de lambda aqui, lambda igual a 1, tá? Então, vai ter o elemento neutro. Nossa, como a palavra elemento ficou feia, vou escrever de novo. Ai, eu sou chata. Elemento. Vai que, né? Pronto, elemento neutro desse produto é o 1, certo? Então, essas são as propriedades que a gente tem. Eu vou tentar convencer vocês de que essas propriedades são de fato válidas. Então, primeiro exercício, verifique que fazer 2 menos 5 vezes essa matriz de 2 linhas por 3 colunas é igual a pegar essa matriz e multiplicar por 2 menos a matriz multiplicada por 5. Eu vou resolver isso da seguinte forma, tá? Uma forma meio, talvez, estranha de fazer as coisas. Eu quero verificar que esta igualdade é válida. É isso que a gente quer verificar. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer a conta, né? Quanto é 2, vou fazer esse produto, 2 menos 5 vezes a matriz 1, 0, menos 2, 3, menos 1 e 2. Como que a gente faz isso? Bom, eu quero fazer as coisas obedecendo a ordem, né? Então, vou primeiro fazer essa conta. 2 menos 5, menos 3. Menos 3, escalar menos 3, que multiplica a matriz 1, 0, menos 2, 3, menos 1 e 2. Como que a gente multiplica uma matriz por escalar? Eu multiplico cada entrada da matriz por esse escalar. Então, eu vou fazer menos 3 vezes 1, vai me dar menos 3. Menos 3 vezes 0, 0. Menos 3 vezes menos 2, 6. Menos 3 vezes 3, menos 9. Menos 3 vezes menos 1, 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. Show! A próxima etapa é fazer 2 vezes a matriz 1, 0, menos 2, 3, menos 1, 2, menos 5 vezes a matriz 1, 2, menos 2, 3, menos 1, 2. Então, eu vou fazer aqui embaixo para ficar mais fácil. Vou multiplicar primeiro essa matriz por 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, menos 2, menos 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes menos 1, menos 2, 2 vezes 2, 4. Pronto. Menos 5 vezes 1, 5, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2, 10. 3 vezes 5, 15,
5 vezes menos 1, menos 5. 5 vezes 2, 10. E agora eu faço, então, a conta de menos. 2 menos 5 menos 3. Lembrando que soma de matriz é entrada por entrada, né? 0 menos 0, 0. Menos 4, menos com menos mais, menos 4 mais 10, 6 positivo. 6 menos 15, menos 9. Menos 2, menos com menos mais, menos 2 mais 5, 3. 4 menos 10, menos 6. Note que estas duas matrizes são iguais, como a gente gostaria que fosse de fato, porque a propriedade diz que eu posso fazer a conta em ambas as ordens, né? Que não importa muito como que a gente trabalha. Seguindo o próximo exemplo, eu posso, então, vou verificar que a gente pode primeiro somar duas matrizes e o resultado multiplicar pela constante, vai ter que ser igual a pegar a matriz, multiplicar pela constante, mais a outra matriz vezes a constante e somar os resultados. Vamos verificar, então, que isso funciona. Eu quero fazer 3 vezes a matriz 1, 3, 0, 0 menos 1, 2, somado com a matriz menos 2, 3, 2, 0, menos 2 e 1. Essa é a ideia, né? Então, isso aqui vai ser 3, que multiplica. Como que a gente soma a matriz mesmo? Entrada por entrada. 1 mais menos 2, menos 1. 0 mais 0, 0. 3 mais 3, 6. Menos 1 com menos 2, menos 3. 0 mais 2, 2. 2 mais 1, 3. Ótimo. Agora, eu vou multiplicar essa matriz por 3. Vai dar menos 3, 0. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Show. Agora, será que isso é igual a fazer 3 vezes a matriz 1, 3, 0, 0 menos 1, 2, mais 3 vezes a matriz menos 2, 3, 2, 0 menos 2 e 1? É que de fato funciona a igualdade? Vamos lá, vamos ver. Vou multiplicar e vou colocar o produto aqui embaixo. Então, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 3, 9, 3 vezes menos 1, menos 3, 3 vezes 0, 0, 2 vezes 3, 6. Pronto, a primeira está multiplicada. Mais 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. Soma dessas duas matrizes, a gente soma a entrada por entrada. 3 menos 6, menos 3. 0 mais 0, 0. 9 mais 9, 18. Menos 3 mais menos 6, menos 9. 0 mais 6, 6. 6 mais 3, 9. Pronto, tá aqui calculado e é exatamente igual à matriz anterior. Então, tanto faz como você vai calcular.
Se você primeiro soma as duas matrizes e depois multiplica o resultado por 3, ou se você multiplica cada uma das matrizes por 3 para depois somar os resultados finais, tá? Isso pode ser útil em algumas situações, quando você quer, eu quero fazer soma de duas matrizes. E aí você consegue perceber, sei lá, que você tem um cara em comum, né? Todas as entradas da matriz são múltiplas de 3 nos dois casos. Aí você consegue colocar aquele 3 em evidência nas duas matrizes, diminuir os valores que estão dentro da matriz e aí depois colocar o 3 em evidência e somar. Então, tem algumas situações que esse tipo de operação pode simplificar a tua vida. Aquela coisa de você ter números muito grandes, mas dentro da tua matriz, né, tem que somar duas matrizes, né? Você poderia precisar, né, sei lá, somar essas duas matrizes aqui, ó. Somar essa matriz, essas duas matrizes que a gente obteve como resultado. Tem 3, 0, 9, menos 3, 0, 6, menos 6, 0, 9, menos 6, 6 e 3. Aí você percebe que todas as entradas da matriz são múltiplas de 3. Aí você coloca o 3 em evidência, aí você, né, multiplicando cada uma das duas matrizes, depois você pode colocar o 3 multiplicando a soma das duas matrizes, aí você soma as matrizes que são números menores, mais simpáticos, e o resultado você multiplica por 3 de volta, né? Então, claro que aqui neste exemplo, os números são pequenininhos, são fáceis de se trabalhar e tal, não tem muita vantagem de fazer isso. Mas se fossem todas as entradas da matriz dividida por 2, fração com denominador 2, ou todas as entradas da matriz fração com denominador 3, sabe, coisas bizarras assim? Então, eventualmente, pode ser útil para facilitar a tua vida, diminuir a quantidade de conta e tudo mais. Não são propriedades que têm o seu valor, o seu intuito de conta, que pode, né, se você souber dominar, saber trabalhar com elas, facilitar muito a sua vida no decorrer dos seus estudos, beleza? Bom, sobre multiplicação de matrizes por escalar era isso. Espero que tenha, né, atendido aí as dúvidas de vocês, que vocês tenham entendido como que a coisa funciona. A multiplicação por escalar funciona. Se a aula de hoje ajudou vocês, considere aí deixar um like, né, no vídeo, comentar o vídeo e tudo. E se vocês quiserem que eu dê mais exemplos de multiplicação de matriz por escalar, deixa nos comentários. Então, professora, mais exemplo, por favor, e tal. Que aí eu organizo, né? Eu vou pensar aqui em exemplos extras para os próximos vídeos, então, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.